nobres expoentes. Aprove a Deus recolher, chamar para ele o pastor Jamil Amin Boldaie. Talvez muitos aqui não o conheçam, não o conheceram, não tiveram essa honra, esse prazer. Mas se hoje eu estou no Senhor, é graças em primeiro lugar a Jesus e a esse querido irmão. Partiu muito cedo, 60 anos, e eu queria que nós pudéssemos agora fazer um minuto de silêncio. Não estamos imitando o time de futebol, porque nosso presidente nacional tem nos ensinado a fazer isso em agradecimento a Deus e em reconhecimento àqueles que têm nos abençoado. Uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é a ser sempre grato pelas pessoas que Ele coloca no meu caminho para me abençoar. E o pastor Jamil, além de ser um amigo, além de ser mais do que um irmão para mim, foi uma pessoa que me abençoou muito, que gastou meses, anos da sua vida me discipulando, me ensinando a palavra de Deus, me orientando, e eu fiquei muito abalado quando recebi a notícia do seu passamento. Então, nesse momento, vamos fazer um minuto de silêncio e no nosso coração agradecendo a Deus, mesmo que você não tenha conhecido o pastor Jamil. Faça isso, porque muita gente foi abençoada pela vida desse servo de Deus. Graças a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Mateus capítulo 16. Se você puder ficar um pouquinho em pé, só mais um pouquinho para a gente ler a palavra em reverência à palavra de Deus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o versículo 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Pai de misericórdia, Deus de toda graça e compaixão, que tu possas na tua bondade falar conosco mais uma vez nesta manhã, como tu tens feito todos os dias e todas as vezes que o teu povo se reúne nesta casa de oração para te bendizer e te glorificar.
Que o teu Espírito Santo, através da tua palavra, possa trazer luz aos corações, possa trazer, ó Deus, entendimento e compreensão da tua palavra, possa trazer vida, a vida que só a tua palavra pode dar. Está escrito que as tuas palavras são espírito e vida, Pai. Por isso, Senhor, nisso, Senhor, cremos e te agradecemos desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos assentar, por favor. Eu quero também aproveitar esse momento para agradecer as orações da igreja. Estive fora essa semana praticamente inteira. Cheguei do Uruguai na sexta-feira já à noite. E, se Deus permitir, domingo que vem, como foi uma viagem missionária, eu vou compartilhar algumas coisas sobre o Uruguai e sobre as necessidades e o que é que fomos fazer lá e o que é que Deus está fazendo lá. Queridos, esse texto, ele nos expõe a muitas verdades do Senhor. Tem aspectos muito importantes aqui nesse texto para nós. E eu entendi de Deus ontem que Deus tem uma mensagem para nós, como igreja, para os dias de hoje, nesse texto de Mateus 16. Mas uma coisa que eu queria destacar com vocês são duas falas de Jesus aqui. E quero começar essa mensagem olhando para essas duas falas. A primeira fala aparece no versículo 13. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a segunda fala está no versículo 20. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Não parece estranho? No primeiro momento ele pergunta: o que o povo está dizendo que eu sou? E depois ele diz: não contem para ninguém quem eu sou. As pessoas tinham várias opiniões a respeito dele. Mas a palavra dele é essa: não contem para ninguém. Não digam para ninguém quem eu sou. Não digam que eu sou o Cristo. E eu fiquei pensando, como é que a gente consegue olhar para esse texto? Como é que a gente consegue interpretar essas duas falas de Jesus? Ora pergunta e ora diz para não falar. E como nós sabemos que Jesus nunca se contradiz, que Jesus nunca diz as coisas por dizer, há algo aqui que a gente tem que pensar. Como igreja nos dias de hoje. Porque a gente ouve muita gente dizer que não crê mais na Bíblia, porque a Bíblia é um livro velho. Que a Bíblia é um livro que não se enquadra nas demandas do homem atual. Mas esse texto, ele é mais atual do que a gente pode imaginar. Aliás, toda a Bíblia, ela sempre está na frente do homem, da ciência, de qualquer coisa. Então eu fiquei pensando: Senhor, por que o Senhor, no momento, pergunta, quer saber quem o povo diz que tu és, e por que depois tu dizes para os teus discípulos que não digam nada, não falem que tu és o Cristo? Então duas coisas aqui me chamaram também a atenção. Em primeiro lugar, a partir do que diz o versículo 17, os discípulos de Jesus souberam exatamente quem era Jesus. Diferente de hoje,
quando as pessoas procuram conhecer Jesus através de modelos de igreja, através de estilo de pregação, estilo de pregador, o versículo 17 é decisivo. Porque o versículo 17 diz para Pedro: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ainda que alguns digam que eu possa ser João Batista, ainda que outros digam que eu possa ser Elias, ainda que outros digam que eu possa ser Jeremias, ou alguns dos profetas, o meu Pai te revelou, Pedro, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por isso você é bem-aventurado. Eu vejo pessoas que falam de Jesus repetindo o jeitão da mais recente igreja, do mais recente pregador, do mais isso, do mais aquilo. Mas aqui Jesus está dizendo para Pedro: foi o meu Pai que te revelou. Foi o meu Pai que está nos céus, Pedro, que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é interessante que, a partir da revelação de quem é Jesus, aí sim Jesus revela quem é a sua igreja. Porque ele diz aí adiante, no verso 18: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Me parece que essas duas colocações de Jesus, quem é que o povo diz que eu sou? E depois lá na frente ele fala: não contem para ninguém que eu sou o Cristo, tem um propósito aqui. E o propósito é bem claro. Jesus estava preocupado que eles soubessem quem ele era. Ele não ia estruturar uma igreja em cima de pessoas que ora diziam que ele era uma coisa, depois diziam que ele era outra, depois diziam que era outra. Não, ele estruturaria a sua igreja sobre uma revelação do Pai. E é a partir dessa revelação do Pai que ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E que pedra é essa? Essa pedra é o próprio Cristo. Como em outros textos da Bíblia, ele é chamado, Camille, de pedra angular. Da pedra que foi colocado por Deus e os homens a rejeitaram. Então, nós temos aqui duas revelações: quem é Jesus e quem é a sua igreja. E se eles quisessem continuar caminhando com Jesus, entendendo quem era ele, o que ele viera a fazer, eles precisavam dessas duas revelações. E hoje não é diferente. Se você não entender quem é Jesus, se você não entender quem é a igreja de Jesus, fatalmente, como muitos estão fazendo, em breve você vai deixá-lo. Em breve eu poderei deixá-lo. Em breve muitos poderão deixá-lo. As pessoas não estão sabendo a quem seguir. As pessoas não estão entendendo o que é ser igreja de Cristo. O texto diz aqui, meus amados, que Jesus a edificaria. E essa edificação seria tão poderosa
que nenhuma porta do inferno prevaleceria contra a igreja do Senhor. Mas o texto aqui não traz a ideia do inferno vindo para cima da igreja. A ideia no original é a igreja indo para cima do inferno. A ideia é as portas do inferno não aguentando a autoridade da igreja. Você está pensando que ser igreja é vir aqui, é sentar aqui quando vem, quando senta? Não, é muito mais do que isso. E ele ainda diz, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que a minha igreja abrir, ninguém fecha. O que a minha igreja fechar, ninguém abre. Então Jesus está falando de coisa muito gloriosa e coisa muito grande para nós, que não dá para resumir numa coisa meramente humana. Por isso que eu queria pensar com você nessa manhã sobre essas duas coisas que estão extremamente interligadas nesse texto. Quem é Jesus e quem é a sua igreja. Quem é Jesus e quem é a sua igreja. Amém, irmãos? Dá para continuar? Então, assim, em primeiro lugar, vamos ver um pouquinho aqui quem é Jesus. O texto diz que Jesus está indo para os lados de Cesareia de Filipe. Esse Filipe não é o Filipe de Atos. Esse Filipe é um dos filhos de Herodes. E Cesareia era uma cidade que tinha por nome homenagear a César, ao imperador. Então Cesareia de Filipe era uma cidade que tinha esse nome para homenagear o imperador e ao mesmo tempo homenagear um dos filhos do rei daquele local, dos filhos de Herodes. Mas essa cidade não teve esse nome sempre. Esse nome nasceu a partir da dominação romana. Antigamente, antes do Império Romano chegar, e eu preciso dizer isso para você entender como é que eu vou terminar essa mensagem. O nome dessa cidade era outra, era Panéias. Essa cidade ela fora construída e dedicada a um deus grego, chamado Deus Pan, o deus dos bosques, o deus das florestas. Quando o Império Romano invade, tudo isso é mudado e vai se homenagear não mais o deus da mitologia grega, mas homenagear o imperador. E é interessante que Cesareia de Filipe, ela, além de ter essa raiz mitológica, ela ficava num território samaritano. E além de ficar num território samaritano, Cesareia era uma das principais sedes do governo romano. Então, três coisas aqui que me levam a pensar por que é que Jesus queria saber o que os moradores de Cesareia diziam a respeito deles. Primeiro, uma influência da mitologia grega presente ali ainda. Segundo, era uma área de samaritanos, pertencia a Samaria. E terceiro, a dominação romana. Então nós temos três influências aqui. É bem possível por isso que Jesus tenha perguntado quem eles dizem que é o Filho do Homem. E as respostas, você sabe, elas oscilam, né? Entre João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer um dos profetas. E a preocupação de Jesus, queridos, era uma só. Era como os seus discípulos o viam. Por isso a pergunta, mas vós, no versículo 15, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ok, eu já sei o que o povo pensa a meu respeito. Tem uma parte do povo que acha que eu sou Jeremias, tem outra parte que acha que eu sou Elias, tem outra parte que acha que eu sou João Batista, tem outra parte que acha que eu posso ser qualquer um dos profetas. Mas e vocês? E vocês?
quem dizeis que eu sou? De novo, Jesus está preocupado que eles saibam quem ele é. Mas a fonte não podia ser a mitologia grega, a fonte não podia ser aquele judaísmo esquisito dos samaritanos, a fonte não podia ser o Império Romano. Eles precisavam saber quem era Jesus a partir de uma fonte fidedigna, de uma fonte verdadeira, de uma fonte inquestionável, de uma fonte que jamais teria hoje uma impressão e amanhã outra. É por isso que quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz para ele, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, não foram pessoas que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus ia edificar a sua igreja. Jesus ia formar o organismo mais poderoso na terra. Jesus ia edificar o organismo que o próprio inferno não teria como prevalecer ou como resistir. Então, quando eles dissessem, nós somos a igreja de Cristo, Jesus tinha a preocupação que eles soubessem quem é esse Cristo. Esse Cristo é o Messias. Esse Cristo é o enviado de Deus. Esse Cristo é o Filho do Deus vivo. Algumas pessoas diziam, e parece que hoje em dia estão querendo reviver a mitologia grega em vários filmes que estão saindo, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Algumas pessoas diziam que Pan era filho de Zeus. Zeus era o deus mais elevado do panteão da mitologia grega. Jesus não é filho de Zeus. Jesus é o filho do Deus vivo. Jesus não é o Deus que era adorado lá em Samaria e não em Jerusalém. Jesus é o Cristo. Jesus não leva o nome de imperador romano nenhum. Jesus leva o nome que é sobre todo nome. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É em cima dessas bases que Jesus vai estabelecer a sua igreja. E eu creio que essa pergunta do versículo 15, ela é mais pertinente do que nunca nos dias de hoje. E você, querido? E eu? E nós que estamos aqui ouvindo esta palavra? Quem nós dizemos que é Jesus? Porque quem nós dissermos que Ele é, vai refletir em quem nós de fato cremos. Dizer que Ele é o Cristo, não é dizer que Ele é um amiguinho que faz bem para a gente. É muito pouco. Dizer que Ele é o Cristo, não é dizer que Ele é aquele que cura a gente quando a gente tem doenças. É pouco. E por aí você pode colocar o que você quiser, o que dá prosperidade, o que dá isso, o que dá aquilo. É pouco. Por que é pouco? Porque de acordo com o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 9 e 10, o Cristo tem um nome que é sobre todo o nome. O Cristo tem um nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que não existe outro senhorio na face da terra e de todo o universo a não ser o senhorio de Jesus. Quem você diz que é Jesus para você? Você tem que ter uma resposta. Eu tenho que ter uma resposta. Senão a minha caminhada, a minha vida não vale para nada, não serve para nada.
Dizer que a minha vida serve para trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber, se divertir, é pouco sem Jesus. O que dá sentido na nossa vida é Cristo. Hoje nas igrejas estão querendo dizer para nós que o que dá sentido na nossa vida é o prazer. Não! O que dá sentido na vida do homem é Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu vou morrer pregando esta verdade. Você não veio aqui para um momento de risadas, de brincadeiras, de diversão. Você veio aqui para ter um encontro com o Filho do Deus vivo. Ninguém mais, ninguém menos do que o Filho do Deus vivo. Quem você diz que Jesus é? Obreiro, obreira, quem vocês dizem que Jesus é? Pregadores, pregadoras, quem vocês dizem que Jesus é? Não, Jesus para mim é meio do meu jeitinho. Não, Jesus não é do jeitinho de ninguém. A definição está aqui, a revelação está aqui. Ele é o Cristo. Aleluia, Ele é o Senhor. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é a encarnação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, Ele é Jesus. Ah, meu querido, a gente não glorifica mais a Jesus porque a gente acha que Jesus é um qualquer um. Meu amado, eu quero dizer a você uma coisa, que não será uma bomba atômica de última geração que vai abrir os céus, que não será o super hipercomputador que está sendo construído, que vai mudar a realidade da face da terra. Os céus se abrirão, porque Jesus voltará, o mundo mudará completamente, porque Jesus resgatará a sua igreja, e Jesus julgará o mundo dos seus pecados. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é Jesus, 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 aplauda Jesus. Quando somos perguntados por Deus quem é Jesus, quando somos perguntados por Deus quem vocês dizem que eu sou, as nossas respostas muitas vezes não são baseadas numa revelação de Deus, mas são baseadas em influências deste tempo. Jesus não é aquele que dá um jeitinho para a ideologia de gênero. Jesus é aquele que resgata, que salva, que transforma, que cura e que escreve o nome de quem crê nele no livro da vida. Jesus não é da turminha do politicamente correto. Jesus não fica em cima do muro. Jesus é a luz e quem está nele não andará em trevas. Jesus não é meia luz. Jesus não é penumbra. Ele é a luz do mundo. Eu quero pensar na resposta que você me daria agora se eu lhe perguntasse quem é Jesus. Certamente, pessoas responderiam debaixo da influência do Deus Pan dos dias de hoje. Certamente estariam tentando dizer que Jesus não é bem o que a Bíblia diz que Ele é. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo que as pessoas querem ir na igreja não mais para glorificar a Deus, mas para sentir algo gostoso. E eu fiquei pensando o que é isso. Não consigo entender. Porque não há nada, não há ninguém
melhor do que Jesus. Outros dizendo que estão desistindo de andar com Jesus, porque com Jesus eles não conseguem se olhar para dentro. Aí eu tenho resposta. Não tente se olhar para dentro. Ou como dizem, né, linguagem bonita, uma visão introspectiva de si mesmo. Não faça isso. Porque você vai ver a coisa mais horrorosa que pode existir. E eu não estou falando do ponto de vista biológico, não, eu estou falando do ponto de vista espiritual. Certa feita, Charles Finney disse o seguinte. Charles Finney foi um dos maiores avivalistas que o mundo já viu, um homem usado por Deus. Levou milhares de pessoas a Cristo. Ele disse o seguinte: se o homem pudesse ver a sua condição como pecador, ele morreria infartado, ele morreria de susto de ver como é horrível a condição de um pecador. Aliás, esta condição, Paulo, ele explica, define com uma palavra, com uma definição, melhor dizendo: inimigos da cruz de Cristo. Imagine alguém que consegue ser inimigo da cruz de Cristo. Esse alguém é toda pessoa sem Jesus. Então não faça essa loucura de querer olhar para dentro de si mesmo. Você vai tomar um susto. Se você for cardíaco, é possível que você morra. E se não for, talvez você vai ficar aí em surto psiquiátrico para o resto da vida. Deus não nos chamou para olhar para dentro de nós. Deus nos chamou para olharmos para Jesus. Aleluia. E quando você e eu, nós olhamos para Jesus, aleluia, nós vemos o que nós fomos, mas nós vemos principalmente em quem Ele nos transformou, aleluia. Quando nós olhamos para Jesus pregado naquela cruz, nós olhamos e vemos, essa cruz era para mim, mas quando Ele, aleluia, Ele diz, está consumado, nós olhamos para Jesus e vemos que não somos mais pecadores, mas somos agora filhos de Deus, lavados e remidos no seu sangue. Não existe ninguém melhor do que Jesus. Não existe alegria maior do que viver na presença de Jesus. Não existe lugar melhor do que o centro da vontade do Senhor Jesus. O cheiro da mitologia grega estava no ar ali ainda. E é interessante como hoje os crentes estão pagando, gastando para assistir às tentativas de ressurreição dos velhos deuses da mitologia. Que nunca foram deuses, é mitologia. Coisas do imaginário. Jesus não era um imaginário. Jesus não era uma explicação lógica, racional de um fato ou de alguma coisa, como a filosofia pretende. Não. Não. Jesus foi pregado numa cruz. Jesus morreu. Jesus foi sepultado. Aleluia. Aleluia. A história registra Jesus. Mas o seu túmulo está vazio. Aleluia. E depois de ressurreto, mais de 500 pessoas o viram ressurreto, louvado seja Deus. E ainda que você não creia em nada disso, eu faço-lhe uma pergunta, meu querido e amado irmão. Quem é que transforma a vida de pecadores como eu? Quem é que transforma a vida de gente como você? Quem é que nos tira do lamaçal do pecado e nos faz uma nova criatura? Seria um morto? Seria um mito? Ou seria o Cristo, o Filho do Deus vivo? Aleluia! Em 2004 lançaram um filme chamado Troia. Esse filme arrecadou quase 500 milhões de dólares de pessoas assistindo. É uma das tentativas de tentar ressuscitar a mitologia
os deuses da mitologia. Depois veio Fúria de Titãs, com uma bilheteria ainda maior. Depois veio Hércules. E você pode perceber como estão vindo vários desses filmes que enfatizam a mitologia. Mas por que eles fazem isso? Porque o diabo está seriamente interessado que a gente acredite na existência de outros deuses e se esfriemos em relação à pessoa de Jesus. Por que esses heróis? Por quê? Por que você foi ao cinema assistir essas coisas? Por curiosidade? Por você não ficar para trás de ninguém, dos seus amigos? Ou será que você está procurando um outro Deus? Ou será que Jesus já não te basta mais? Deixa eu ver. Talvez no meu imaginário eu consiga acreditar que o super-homem faça alguma coisa por mim. Que o Hulk faça alguma coisa por mim. Que não sei quem. O mundo não trabalha essas coisas por acaso. O objetivo dessas influências pagãs é colocar alguém no lugar de Jesus na tua vida. E se você quiser dizer para você, para mim, para quem você quiser, que eu sou um fanático, fique à vontade. Não passe vontade. Mas enquanto existem pessoas se enchendo cada vez mais de Jesus, as influências deste mundo estão arrastando pessoas para acreditarem nessas coisas. E a pergunta vem: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para você, irmão? Está meio gasto? Está meio cansado? Está meio fraco? Não tem mais tanto poder? Talvez seja a hora de procurar outro, não é verdade? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. O mesmo. Diga bem alto, o mesmo. Aleluia. Não há outro. O mesmo, nós poderíamos dizer isso, não há outro. Nós também poderíamos dizer, nunca houve outro. E nós não estaríamos errados se nós disséssemos, nunca haverá outro como Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Interessante, irmãos, que na pergunta quem dizeis que eu sou, havia preocupação com a religião dos samaritanos. E talvez essa seja uma meio próxima da gente hoje. Por quê? Porque o judaísmo praticado pelos samaritanos era muito próximo do judaísmo tradicional. Eles sabiam quem era Moisés. Eles sabiam quem era Elias. Eles conheciam os profetas. Porém, não tinha a mesma profundidade. Não tinha a mesma espiritualidade. Eram volúveis. Eram absolutamente volúveis. É algo semelhante a essas novidades evangélicas de hoje. As igrejas de púlpitos pretos, tem até um irmão aí que fez um estudo sobre isso, não tive tempo de ler ainda. Deixa tudo preto, deixa tudo escuro. Parece que algumas pessoas acreditam que existem coincidências. Não existem coincidências.
Pregações que já não mais trabalham as Escrituras. E você diz, você vai falar disso de novo? Vou. Porque você ouve muito mais essas falsas doutrinas do que eu estou falando. Eu falo com você talvez 1 ou 2 por semana. Essas falsas doutrinas que você tem na sua mão a hora que você quiser para você assistir. Nós, pastores, estamos perdendo o nosso lugar. Agora o púlpito é para os coaches. Aqueles que vão trabalhar a motivação. Meu amado, não existe motivação aonde tem pecado. E não existe treinamento que quebre o pecado. O pecado só é quebrado por este, o Cristo, o Filho do Deus vivo. As pessoas querem saber como elas ficam mais ricas. E a teologia da prosperidade já ficou velha diante desses pregadores, que são os verdadeiros coachings, ou coaches, melhor dizendo, da atualidade. Que te ensinam, que te mostram como ficar rico. É uma cria da teologia da prosperidade. Se a teologia da prosperidade já foi um câncer para a igreja brasileira, esse câncer aflorou ainda mais com essa coisa de coaching dentro da igreja. Isso pode servir nas empresas, mas dentro da igreja, não. Porque a igreja tem a palavra de Deus. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem Jesus, aleluia. É sobre ele que ela está edificada. Foi ele que a edificou. É ele quem cuida dela. Interessante. Nós estamos vendo nascer, eu acho que a minha pregação não está agradando hoje, porque eu já perdi a conta do número de pessoas que levantaram, entraram, saíram, enfim. Não quero ser pessoal a ninguém, mas eu creio que a pregação, talvez não o pregador, mas a pregação mereça a reverência da nossa parte. Eu aprendi assim. Cristianismo sem cruz. Você pode ser de Jesus e viver no adultério. Você pode ser de Jesus e continuar sendo um mentiroso, um bêbado, um drogado. Você pode ser de Jesus e ser uma pessoa com a sua vida, o seu testemunho todo torto. Porque Jesus, afinal de contas, te ama. Ele te ama para tirar você dessa vida, para ele mudar as pessoas. E não para que elas continuem no pecado. A nova vida em Jesus é uma vida de pessoas que morreram para o pecado. Aí eu não concordo. A questão não é você concordar ou eu. A questão é que está escrito. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6 dizendo que nós estamos mortos para o pecado se nós estamos em Cristo. O pecado não mais reinará sobre vós. Mas essas novidades, elas não dizem nada disso. Você pode vir como você quiser. Não precisa casar. Não precisa casar, não. Fica aí, vocês se amam? Nós nos amamos. Então tá bom. Que bênção. É por isso que eu sou uma péssima referência para os seus amigos e talvez para você mesmo. Porque você não vai ouvir isso de mim. Não é porque eu sou melhor do que alguém. É porque eu fiz um voto diante de Deus no dia 7 de setembro de 1989 de pregar para você a verdade. Jesus não me salvou para eu te enganar, para eu mentir, para eu falar de mim mesmo para você. Mas Jesus me salvou e me chamou para pregar a Bíblia, ainda que você não goste. Interessante que além da influência da mitologia, da religião dos samaritanos, a pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, também passava pela questão do Império Romano, do poder romano. Cesareia era uma cidade romana, era uma sede romana, importantíssima. Sabe qual é a postura que Roma tinha com relação às questões religiosas? Uma só. Desde que reconhecessem que o imperador era Deus, o resto, meu filho, mata criança, frita criança, faz o que vocês quiserem fazer. Se vocês reconhecerem que o imperador é Deus, está tudo certo.
Você está falando mata criança pejorativa? Não, porque isso fazia parte de muitos chamados cultos de mistério naquela época. Então, para eles, seguir um Cristo mitológico não tinha problema nenhum. Para eles, seguir um Cristo que não implicasse em nenhum tipo de mudança de vida, na continuidade do pecado, para eles não tinha problema nenhum. É só não negar que o imperador era Deus. Eu estou vendo isso hoje. Você já reparou que nós estamos vivendo numa sociedade que aceita tudo? Tudo. Que aceita a mentira, que aceita o desvio de conduta, basta ver essas notícias desse jogadorzinho de futebol aí. Tem crente tomando partido para lá e para cá. Aceita tudo. E é capaz de dizer, o que tem? Quem mandou a moça ir para lá? Ou quem mandou? É um mundo que aceita tudo. Sabe o que vai dar isso aí? Você já sabe, né? Nada. O mundo é assim. O mundo de hoje está igual ao mundo romano daquela época. Aceita tudo. Desde que não se queira falar que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador. O resto passa tudo. Pode casar mulher com mulher, homem com homem, 10 homens com 20 homens. Pode fazer o que quiser. Está tudo liberado. Está liberado. Mas não venha dizer que a Bíblia é regra de fé. A única regra de fé. Aí esse mundo chia. Aí esse mundo se esperneia, não é verdade? Ou eu estou inventando? Se duas pessoas do mesmo sexo estão dentro de uma condução, com atitudes, com atentados ao pudor, e alguém ali se levantar e pedir, por favor, você poderia parar com isso? Ah, isso é discriminação. Devem ser crentes. Devem ser da ala dos fanáticos, dos ignorantes. Aceitam tudo. Tudo. Presidente preso da entrevista. Palhaçada. Na entrevista. Senador com uma ficha de crime do tamanho de um bonde. Está lá. Julgando se passa ou não a Previdência. Aceita tudo. É igualzinho. O Império Romano era a mesma história. Aceitava tudo. Desde que não deixassem de dizer que o imperador era Deus. E cultuá-lo como Deus. De resto, meu filho, segue a boiada. O mundo que nós estamos vivendo é igual. Aceita imoralidades, práticas horrorosas, credos horrorosos. Mas não vem dizer que Jesus é o Senhor. Talvez você que está aqui já tenha algumas pessoas que já não aceitam mais o fato que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Talvez já tenhamos no meio dos crentes pessoas dizendo que Ele é um dos. Você pode dizer que Jesus é um dos. Você pode dizer que Ele não é. A questão é diante de Deus. Porque diante de Deus há um requisito só. Qual é o sangue que está sobre a minha e a tua vida? Deus só reconhece um. O sangue carmesim vertido na cruz. Deus não reconhece nenhum outro. Pastor, eu estou pensando em ir para uma igreja mais light. Vá para uma mais diet. Light é pouco. Quem sabe vai surgir uma igreja vegana.
que não prega a Bíblia, que pega como você deixar seu filho mais contente quando ele quer ficar vendo pornografia no celular. Selecione as pornografias que o seu filho vai ver. Quem sabe é isso que muitos estão querendo. E por isso a pergunta do Espírito para nós hoje é a mesma naquele dia. E vós, quem dizeis que eu sou? Que tipo de Cristo você quer? Que tipo de Cristo eu quero? Que tipo de céu nós queremos? Que tipo de eternidade nós queremos? Ou nós não queremos nada disso? Eu fico pensando, quem é a igreja de Jesus? Essa palavra é longa, sim. É Santa Ceia hoje. E esse texto nos fala da igreja a partir de três verbos, três palavras. Edificar, prevalecer e receber. Essas três palavras identificam a igreja. Assim como tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, identifica Jesus, quem Jesus é. Edificar, prevalecer e receber identificam a igreja de Cristo. Você me dá mais alguns minutinhos? Ou se você quiser, eu paro agora. Não tem problema. Quero cansar ninguém. Jesus disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra é Jesus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Mesmo que você já saiba de cor o texto. Vamos ler mais uma vez. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. A igreja é edificada sobre a pedra, sobre a rocha inabalável. A igreja não é uma construção que alguém poderá, em algum momento, derrubá-la. Ainda que muitos tentem. E já tentaram. E ainda tentarão. Porque a igreja está edificada sobre a rocha. E a rocha é Cristo. A segunda palavra, a palavra prevalecer. Jesus diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como eu disse, o sentido não é o inferno avançando sobre a igreja, mas é a igreja avançando sobre o inferno. Não vai vencê-la. Glória a Deus. Você pode imaginar, queridos, o poder das forças infernais? É algo absurdo. Mas Jesus está dizendo, não vai prevalecer contra a minha igreja. A minha igreja vai saqueá-los. A minha igreja vai vencê-los. A minha igreja é vencedora sobre eles. E por que é que a igreja vai prevalecer? Porque nós somos bons? Porque nós temos dinheiro? Porque somos estudados, inteligentes? Não, porque ela está edificada sobre a pedra.
O segredo aqui é a pedra. E quem é a pedra? É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Deus o revelou. Deus disse que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre Ele que a igreja de Jesus está edificada. A pedra. Talvez você ache estranha essa linguagem de Jesus. Jesus falando de inferno. Mas antes, só aqui no Evangelho de Mateus, nos capítulos anteriores, Jesus ele trata desse tema em 22 passagens. Só antes, eu não estou nem falando depois e nem em outros evangelhos. Só no de Mateus, ele fala acerca do inferno. E ele mostra o inferno como o grande adversário da raça humana. E ele mostra o inferno como uma força impossível do homem vencer por si próprio. Mas aqui ele está dizendo, as portas do inferno não ficarão fechadas contra a minha igreja. A minha igreja vai avançar, a minha igreja vai abri-las. E a pergunta é, por quê? Ele diz, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Por favor, não use esse versículo de forma errada. Olhe para o texto. Jesus está falando de portas, e Jesus está falando de chaves. É claro que Jesus está usando uma linguagem, uma figura de linguagem, aliás. Mas pense comigo. E foi esse o entendimento que o Senhor me deu ontem a respeito disso. Ele deu à igreja as chaves para abrir essas portas. É óbvio que não são chaves normais. Ele deu autoridade para a igreja. E a pergunta que eu faço para mim mesmo quando eu estou lendo é, o que é que tem por trás destas portas? Por que ele fala de portas do inferno? Ora, portas, numa análise muito simples, elas simbolizam o quê? Proteção. Então o inferno está protegendo alguma coisa. O inferno está guardando alguma coisa. E o que é que o inferno guarda que interessa para Jesus? Você pode dizer em voz alta? Vidas. Você um dia esteve preso, guardado pelas portas do inferno, e eu também. Mas nós fomos tirados de lá. Aqui não é uma questão de interpretação gramatical, aqui é uma questão de interpretação do texto. Por que fala de portas e por que fala de chaves? À toa? Não. Eu vou dar autoridade para vocês. E o que ele diz? O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Ele está falando sobre a pregação do Evangelho. Ele está falando sobre a obra missionária da igreja do Senhor. Então me diga, agora eu te peguei, o que ele está dizendo sobre aquilo que desligares. O desligar aqui é desligar toda a ação infernal na vida daqueles que estavam cativos atrás das portas do inferno. E quem é que vai fazer isso? É a igreja, na autoridade do nome do Cristo, do Filho do Deus vivo. Então quem é a igreja? Se Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem é a igreja? São todos aqueles que creem e nasceram de novo. Têm uma nova vida em Jesus. Estão edificados sobre a pedra, sobre a rocha, que é Cristo. Capacitados com a autoridade de Cristo. Pregar não é uma questão de jogo de palavras. Não é uma questão, queridos, de você ficar argumentando com argumentos lógicos. Quando você prega, quando a igreja prega, é Deus que fala.
O problema é que vocês, a igreja de hoje, nós estamos olhando para homens. Dependendo de quem prega, eu vou. Dependendo de quem não prega, eu não vou. Homens não pregam. Quem prega é Deus, através deles. Ouça isso, moço e moça. Ouça isso, irmão e irmã, obreiro que está aqui. Esta palavra não é fruto de inteligência, de capacidade de articulação, de argumentação. Essa palavra é de Deus, a mensagem é de Deus, toda mensagem é de Deus, toda mensagem vem de Deus, toda mensagem é operada por Deus no meu e no teu coração. A igreja, ela é cristocêntrica. Cristo é o centro e ela é missionária. Essa é a igreja que Jesus fala que ele iria edificar. Centrada nele. Ele é tudo para ela. Aleluia. Ele é tudo para você, querido. Ele é tudo para mim, meu irmão. Será mesmo que ele é, querido? Ele quer ser. Agora nós precisamos abrir nosso coração para que ele seja tudo para nós. E esta igreja cristocêntrica, centrada em Cristo, ela é missionária. Aonde ela está, ela não consegue se calar. Ela fala do amor com o qual ela foi amada. Aleluia. Lá no Uruguai, apenas 3% da população é cristã. Tem pouco mais de 3 milhões de habitantes, faz a conta, você vai perceber. Pouquíssimas pessoas. Pessoas que são agarradas às questões da cultura, às questões da sabedoria humana. Mas como é lindo vê-los quando Jesus os alcança e eles estão louvando e glorificando a Jesus. Porque o caráter missionário da igreja, ele exala o conhecimento de Jesus. O propósito de Jesus, irmãos, eu vou terminar aqui. Era que os seus discípulos o conhecessem e soubessem dos seus propósitos para com eles. Ele era o Cristo. E eles eram o início da igreja do Cristo. Tudo que Jesus falou aqui acerca da igreja continua até hoje e continuará até o dia da sua volta. E talvez nesse universo de igrejas que nós vemos hoje, com os nomes mais diferentes, com os atrativos mais impressionantes, qual é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus? Me deixe terminar dizendo para você quem não é. Quem não é. Aqueles que se deixam influenciar por qualquer coisa que aparece. Principalmente essas coisas que apelam para o místico. Como era a mitologia. Deixam Jesus. Deixam a palavra de Deus. Acreditam que há uma alternativa. Que Jesus não é mais o único. Não são a igreja de Jesus. Quem não é a igreja de Jesus? São aqueles que preferem seguir as opções paralelas do cristianismo fácil. E talvez eu dizendo isso para vocês me vejam como um vilão, um ditador, um opressor. Não, querido, é que vida só tem em Jesus. Quem não é a igreja de Cristo? É aquela que vive de acordo com o mundo. É aquela que aceita tudo que o mundo afirma
mas rejeita o que Jesus afirma. Eu acho engraçado como tem crentes que batem na Bíblia, se revoltam contra a Bíblia, não aceitam a Bíblia. Mas qualquer coisa que vem desse mundo sem Deus, eles começam a namorá-las com muita facilidade. Não é a igreja de Jesus. E eu termino dizendo para vocês algumas marcas da igreja de Jesus. Da igreja gloriosa que vai morar no céu. Isso é que conta, irmãos. O resto não conta mais nada. A primeira marca da igreja que vai morar no céu é que ela é fruto da morte e da ressurreição de Jesus. Eu tenho que ler o texto. Você vai ficar bravo comigo? Fique bravo por um bom motivo. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é uma marca da igreja de Jesus. Não é a única, tem mais. Segundo, a igreja de Jesus, ela desfruta da vida eterna sem merecer. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja de Cristo, meus amados, ela vive na condição de filhos guiados pelo Espírito Santo. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A igreja de Jesus tem como marca o fato de ser guardada de todo mal para viver a vontade de Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ser igreja de Jesus é ser amado como uma noiva às portas do casamento. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, ser igreja de Jesus é anunciar a todas as pessoas o grande amor que um dia nos alcançou. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa é a igreja de Cristo. Essa igreja que em breve vai ser arrebatada. Essa igreja que em breve não estará mais aqui na terra. Mas Jesus a levará. Porque Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós somos a sua igreja. Todos aqueles que estão em Cristo formam a sua igreja. Em todas essas marcas que eu lhes falei. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa te guardar.
Que a mitologia desse tempo não faça a tua cabeça. Que o evangelho fácil desse tempo não leve teu coração. E que as influências de uma sociedade corrompida não corrompa teu coração também. Permaneça firme. E firme até o fim. Firme até o fim. Não ceda. Não ceda, porque não vale a pena. Não há nada que se compare ao que Jesus deu e fez por nós. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé.